Louvado seja Deus. Nesse mesmo espírito, Salmo de número 127. Quero te convidar a uma meditação da palavra. Meia hora é o tempo que eu tenho. Nós vamos falar sobre um tema. A gente vai iniciar um tema para estar pregando em uma sequência daqui para frente. Salmo de número 127. Enquanto os irmãos procuram, outros estão encontrando, eu quero, na semana que vem, irmãos, no próximo domingo pela manhã, nós vamos receber em nossa igreja o missionário, pastor Carlos Henrique, a sua família, ele, esposa e filhas. Eles pastoreiam, eles são aqui do Rio de Janeiro, pastoreia uma das nossas igrejas em Burkina Faso. Eles estão de férias no Brasil. E aí eu consegui trazê-los aqui em nossa igreja. Como à noite nós temos uma programação, eles vão estar pela parte da manhã pregando aqui. Você vai conhecer um pouco da nossa escola John Wesley, que é uma escola que nós temos lá em Burkina Faso, como ela é mantida, as crianças que estão lá, o impacto que o Evangelho tem feito naquele lugar, o trabalho que eles realizam, um trabalho de missões lindo, lindo, lindo demais. E eu quero trazê-los aqui para a gente adotá-los, ou pelo menos adotar alguma criança, para ajudar a criança que está na África, em Burkina Faso, e abençoar a vida deles. Então, domingo que vem, não falte pela manhã, vai ser uma experiência fantástica, irmãos, tenho certeza disso. Salmo de número 127, somente 2 versículos, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Verso 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Tomai teu assento. Senhor, muito obrigado por esse tempo que estamos tendo em tua casa, Senhor. Desde o momento da escola bíblica dominical, das ministrações, reuniões que foram feitas, por esse momento tão precioso, que é o momento da adoração, onde a gente tem, ó Pai, a oportunidade, o privilégio de oferecer a nossa voz em cântico, Senhor, ao Senhor, e exaltar o teu nome, Senhor, que é digno de louvor e toda adoração. E agora, Pai, nós vamos ouvir a Tua palavra. Espírito Santo, preciso de Ti mais uma vez. Fala conosco, fala a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero iniciar uma série de mensagens falando sobre a nossa vida nesse tempo que a gente está vivendo, e como que a Bíblia trata a respeito disso, ou como que a Bíblia nos orienta a viver esse tempo. E eu quero iniciar, então, a partir de hoje, semana que vem nós temos pregadores pela manhã e à noite, nós vamos interromper, e na outra semana a gente retorna falando sobre uma série de mensagens para a gente entender, aprender e viver nesse tempo como a Bíblia nos orienta que nós precisamos viver. Então, o tema que eu trago para essa manhã, para dar início a esse processo que a gente vai viver, eu quero falar sobre geração que não consegue descansar. E é possível que, ao entender a mensagem, ou você se identifique, ou você identifique alguém, mas, sobretudo, que a Bíblia traga resposta para a nossa vida, para esse tempo. Então, o tema é geração que não consegue descansar. Por isso, o Salmo, ele fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono, em algumas versões, enquanto dormimos, Deus trabalha.
esse salmo, ele é atribuído a Salomão. 2 salmos, o 74 e o 127, ele é atribuído a Salomão. Isso para a gente é uma referência muito importante nesse salmo. E Salomão ele vai tratar da inutilidade do esforço sem a ajuda do Senhor. Então, todo esforço é inútil sem a ajuda de Deus. E Salomão, irmãos, ele era alguém que ele conhecia o resultado do trabalho e do esforço empregado. A gente olha para o reinado de Salomão, ele era alguém que conhecia. Ele foi um homem que construiu muita coisa, edificou reinos. Ele era alguém que ele era visitado pelos reis vizinhos para ver a sabedoria que Salomão tinha na construção, no desenvolvimento, na paz, na ciência e tantas outras coisas. Então, ele era alguém que tinha gabarito para falar sobre isso. Então, Salomão era alguém que conhecia o resultado do trabalho e o esforço empregado, pois ele realizou muitas construções e, como rei, ele sabia da importância também do sentinela. Por isso que ele vai usar a expressão sentinela, em guardar a cidade. Todo rei, ele tinha os sentinelas, que ele tinha essa responsabilidade de guardar a cidade. Entretanto, parece que ele desconsidera, não é que ele está desconsiderando o trabalho, nem a sentinela. Ele tem um olhar diferenciado, dizendo o seguinte, olha, se o Senhor não tiver, nada disso faz sentido. Se o Senhor não tiver, o trabalho não faz sentido e a sentinela não faz sentido. E a grande verdade é essa. A coisa que mais a gente vê hoje é quando a gente abre, às vezes, ou assistindo a televisão, ou recebe um vídeo de lugares que eram todos filmados e são assaltados. Lugares que era incapaz de alguma coisa acontecer e alguma coisa acontece. Então, se o Senhor não guardar, nada acontece. Esse salmo coloca Deus no lugar dele, coloca Deus no centro. O tempo que nós estamos vivendo, irmãos, que é o tempo atual, ele tem sido um tempo de desafio, e eu quero mostrar isso para os irmãos. A gente está vivendo um tempo de mudança, a gente está enfrentando isso, e pior, a gente está vivendo um tempo de exclusão. E eu quero mostrar isso para os irmãos. Os desafios, pois o tempo que a gente está vivendo agora, a gente precisa se adaptar aos avanços tecnológicos da ciência e tantas mudanças que o mundo está vivendo. Então, a gente precisa se enquadrar dentro daquilo que estão empurrando a gente. A gente está sendo empurrado. Depois da pandemia, a gente vai na agência, para quem vai ao banco, não tem mais caixa, querido. A gente se vira lá, dá o nosso jeito, se tiver que fazer alguma coisa. Então, a gente está vivendo esse tempo de que a gente precisa se adaptar. A gente não imaginava viver isso. Mas quem não se adaptar, como é que faz? Então, a gente está precisando se adaptar. E há mudanças que estão sendo colocadas diante da gente. Nunca houve a necessidade tão grande da gente estar se adaptando às mudanças que chegaram até nós, principalmente no tempo atual. Parece com uma velocidade maior. A gente teve que se virar, aprender a mexer na internet. Um dia alguém disse que você tinha que ter um e-mail. Aí você teve que fazer um e-mail e passar um e-mail. Mas como é que é isso? Como que isso funciona? O celular ele foi chegando e tomou o espaço de tudo. E hoje, ninguém consegue mais se comunicar sem ele. Era só um telefone. Acho que o telefone não existe mais aqui, né? A gente não liga mais. Então, acabou. O telefone morreu, né, irmão? O celular ele chegou. E a gente foi sendo conduzido para ambientes de redes sociais. De uma forma, isso foi sendo implantado e a gente passou hoje a ter 2 vidas. No bom sentido, tá, irmão? A gente só tem uma. E a gente precisa ser, de fato, que a gente é na vida prática, na vida real, que é na rede social. Então, a gente passou a ser posto na rede social. Talvez você não saiba, hoje, atualmente, 96%
da igreja. Isso foi pesquisa IBGE. As pessoas estão nas redes sociais. Não me lembro se é 94. Ou seja, as pessoas se comunicam, utilizam a internet de alguma forma para comunicação. O número de pessoas evangélicas que não usa é muito pequeno. Talvez a gente tenha aqui um grupo pequeno de pessoas que não faz uso como precisava fazer. Mas os evangélicos hoje, 92% ou 96%, agora tem que atualizar a pesquisa, eu vi na última BGE de 2022, estão utilizando a internet. Então, a gente foi colocado para lá. O WhatsApp, irmãos, virou não somente um meio de diálogo, comunicação, mas hoje a gente já liga por ele. Então, esse é o mundo que a gente está tendo que se adaptar às mudanças. E o que não dizer dos aplicativos? A gente teve que aprender a baixar aplicativo, usar aplicativo, tudo está ali. Mas a pior parte vem. A gente sabe que é um período de desafio, a gente se adaptar, de mudança, a gente se inserir, mas também é um tempo de exclusão. Porque quem não consegue hoje estar envolvido em algumas situações, passam a ser excluídos. Um dia desse eu estava pensando nisso, eu falei, quem conseguir inserir uma parte da sociedade naquilo que é analógico, vai se dar bem. Porque a gente, de uma forma total, está sendo incluído no digital. Então, quem tiver uma visão do analógico para uma parte da sociedade, vai se dar bem. Por quê? Porque quem construiu essa nação está sendo posto para fora dela. Quem construiu tudo isso, esse novo mundo, parece que está sendo preparado para uma parte que não se adapta, não se atualiza. E aí é que está o problema. Tudo isso, irmãos, que está acontecendo, isso vai gerando uma geração cansada, ansiosa e com medo do futuro. O futuro ele se tornou algo incerto. Aliás, o futuro sempre é incerto, né, irmão? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas é algo incerto. A gente percebe hoje uma geração cansada, porque empregam muito esforço, ansiosa, nunca se ouviu tanto de ansiedade, e pessoas com medo do futuro. Já observou que as crianças nunca tiveram tanta atividade como nesse tempo? A única atividade que as crianças tinham no passado era de brincar, irmãos. E elas respeitavam o tempo delas. Elas só brincavam. Elas se vestiam como criança, viviam como criança, falavam como criança. Hoje a gente está olhando para as crianças e elas já com 6 meses já vai... Alguém já coloca ela em algum lugar. E elas vão crescendo nesse mundo adulto. E elas vão sendo envolvidas em um monte de coisa, de atividade, porque a gente entendeu que elas precisam disso. E elas vão sendo envolvidas em todas essas questões. Então, a criança ela vai chegando na pré-adolescência e na adolescência com insegurança. E já cansado. Porque elas começam a estudar muito cedo. Elas começam tudo muito cedo. E elas vão abrindo, vão pulando fases da infância. E quando ela chega numa fase de pré, numa fase de adolescência, ela começa agora a viver um período chamado frustração. Nunca se viu tanto adolescente com a mente confusa como nesse tempo. Nunca se viu tantas pessoas frustradas, novos, que nem começaram a vida frustrado como nesse tempo. O que está acontecendo é que nós estamos sendo empurrados para uma geração que não consegue descansar. Não consegue descansar. Então, o primeiro passo que eu quero tratar contigo nessa manhã é que uma mente cansada, irmãos, ela vai te gerar uma saúde debilitada. Ela vai te empurrar por uma vida sem propósito.
E é isso que nós estamos vivendo nesse tempo. Porque são tantas atividades. Ninguém tem mais tempo, irmãos. O que aconteceu? Está todo mundo correndo. As pessoas não têm mais tempo para nada. Não existe mais tempo. O tempo hoje virou algo que é valioso. Quem conseguir vender tempo vai ficar rico, né? Porque as pessoas estão sempre correndo atrás do vento. Porque vivem com uma vida agitada, se tornam pessoas altamente cansadas, vivem uma vida debilitada, sem propósito, gastam mal o tempo e nada acontece. Parece que estão vivendo numa roda que não sai do lugar. E a gente começa a ouvir algumas expressões novas nesse tempo. Eu vou entrar na palavra, você vai entender. Nunca se falou tanto em saúde mental como está se falando agora. Se fala muito em saúde mental. Mas o que é isso? A saúde mental, com as minhas palavras, tá, irmãos? Eu não fui buscar nada técnico. Nada mais é do que alguém que tenha habilidade emocional, uma habilidade social, para lidar com os desafios e as tensões e manter uma vida produtiva. Então, é isso ter saúde mental. É você saber lidar com aquilo que é social, você saber lidar com aquilo que é emocional, e isso não te afetar na sua produtividade, ou seja, você continuar vivendo, continuar feliz, continuar tendo uma vida, porque é isso que Deus tem para a gente. E a gente percebe que tudo isso está roubando essa nossa saúde mental. As pessoas hoje, elas estão vivendo um desequilíbrio. Como as pessoas se aborrecem tão fácil, irmãos? Pisa no pé de alguém. As pessoas, elas não têm equilíbrio mais, porque elas foram roubadas do seu emocional, elas não conseguem mais viver de uma forma social, porque tudo aborrece, tudo gera situação. Um dia desse estava assistindo um vídeo de uma senhora reclamando na fila do mercado. É até engraçado, tá, irmão, a história. E ela estava reclamando porque uma pessoa estava passando os objetos e alguém chegou no caixa e foi fazer uma pergunta para ela. E ela se aborreceu. Uma pessoa que estava na fila se aborreceu. Então, basicamente, está lá o caixa trabalhando, alguém está na fila, aí sai alguém e vai fazer uma pergunta ao caixa. Aí a pessoa se aborrece e fala assim, como é que é? Cheio de pressa, cheio de razão, a gente só vive correndo, né, irmão? E ela começou a reclamar. E a pessoa que fez a pergunta falou, ela trabalha com a mão, ela não trabalha com a boca. Falou óbvio, né? E aí a outra pessoa se aborreceu e começou a falar um monte de coisa. Aí ela ouviu outra coisa e falou, se você fosse alguém que tivesse condição que você está dizendo, você não estaria na fila desse mercado. Não vou usar o nome. Você estaria em outro mercado e usou outro nome. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que as pessoas não têm mais paciência. Não têm mais paciência com as crianças, com os idosos. As pessoas não sabem mais esperar, irmãos. As pessoas não conseguem mais esperar na fila a sua vez. Parece que por isso que estão empurrando a gente para tudo que é digital. Aí morre todo mundo. Né? Manda uma mensagem, espera 2 dias. A gente quer falar no telefone, alguém atender, a gente desabafar. Mas aí quando alguém liga, né, irmão, a gente não quer atender. Não, isso aqui estão querendo me vender alguma coisa. É Claro, é a Vivo, é a TIM, é o meu cartão. A gente não quer falar. Então a gente está virando uma geração sem paciência. Um povo sem paciência. Isso tem tornado as pessoas com as suas mentes cansadas. Nunca se viu tanto pessoas com a saúde debilitada como a gente está vivendo. Pessoas vivendo sem nenhum propósito e sem saber usar o tempo, irmãos. Que é a coisa mais importante que a gente tem. Por quê? Porque a ansiedade, ela tomou conta dessa geração. A ansiedade chegou.
E ela agora faz parte da nossa vida. Da minha não, em nome de Jesus está repreendido. E repreende a tua também, amém, irmão? Povo ansioso, irmãos. Que geração é essa? As pessoas vivem numa ansiedade. E aí Jesus já vai tratar isso, ensinar no Sermão do Monte. Porque ele já estava olhando para a gente hoje. Jesus, ele ensinou no Sermão do Monte que nós não devemos andar ansiosos. A ansiedade não vai valer para nada, a não ser roubar a tua paz. A ansiedade, irmãos, é algo que a Bíblia, ela rechaça, ou seja, não tem que fazer parte da nossa vida. E qual era a ansiedade daquele tempo? Jesus vai falar assim, não andeis ansiosos pelo que haver de vestir, pelo que haver de beber, pelo que haver de comer, pelo que haver... E vai falando essas questões. E o que é que gera todo esse... O que vai gerando essa geração, que é uma geração que não consegue descansar, é justamente isso. Quando ele fala de fome, é porque a gente está sempre buscando isso. O problema é que a gente sempre quer mais, a gente sempre quer mais, a gente sempre quer mais. Ou seja, a gente precisa suprir a nossa casa, suprir a nossa realidade, mas às vezes a gente ainda quer mais, mais e mais. Então, quando ele vai tratar isso, ele não está dizendo que isso não é uma realidade. Ele está dizendo que se as nossas preocupações, isso tomar conta da nossa vida e tomar conta de nós, isso agora vai se tornar um mal na nossa vida. Então, querido, quando ele vai falar, a gente sabe que a fome, ela assola parte da população mundial, isso leva a muita preocupação. Quem é que fica feliz se olhar o armário vazio, se você ainda não teve oportunidade, não conseguiu fazer uma compra, tudo isso traz preocupação. Só que ele vai dizer o seguinte, olha para os pássaros. Ele não está querendo dizer, quando ele vai usar essa expressão, ele vai dizer assim, Deus não cuida deles. Eles não trabalham, não fazem nada e o Senhor não cuida. Quanto mais você, Deus será o seu supridor. É o que o Salmo 127 está dizendo. Se em vão trabalhar muito, em vão a gente levantar de madrugada, comer o pão das dores, tudo sem vão. Só acaba com a gente, irmãos. E aí ele vai dizer que isso vai gerar neles essa ansiedade, essa busca desenfreada, sem controle, sem qualidade de vida, prejudicando a vida, a família, a saúde, prejudicando tudo. Isso vai roubando isso da gente. Então, a realidade da alimentação, ela tira a gente, às vezes, do centro e leva para a área da preocupação. Segunda coisa que ele fala é vestimento. Primeiro ele fala fome e sede, depois ele fala vestimento. São necessidades básicas. Quem é que não quer ter uma casa, uma moradia, conquistar alguma coisa? E a gente trabalha e corre atrás para isso. Isso é um objetivo nosso. Mas até que ponto isso está mexendo com a minha saúde? Isso está mexendo com a minha paz? Até que ponto isso está gerando problema na minha vida? Quando Jesus vai dizer para a gente não ser ansioso, ele não está dizendo que a gente tem que abrir mão dos nossos projetos e sonhos e objetivos. Ele está nos ensinando a ter uma vida equilibrada. E o que a gente percebe hoje é que todas essas enfermidades que estão acontecendo nesse tempo, é porque a gente não consegue encontrar um ponto de equilíbrio entre aquilo que a gente quer alcançar e a parte espiritual, que é a nossa vida com Deus. A gente vai deixando Deus de lado, e a gente vai focando em algumas outras coisas, e a gente vai conquistando algumas outras coisas, e Deus vai ficando para trás. E quanto mais Deus fica distante da nossa vida, mais o mundo passa a usurpar o nosso tempo, a estar ali sobre nós. E quando a gente percebe essas enfermidades, ou seja, ansiedade e outras coisas acontecem em nossa vida.
ou toma conta de nós. A cura, irmãos, está em 1 Pedro 5,7, e eu quero te dar a receita. Lançando sobre ele as nossas ansiedades, pois ele tem cuidado de nós. E eu acho interessante a visão do apóstolo Pedro, quando ele usa a palavra lançando. Ele usa essa expressão, lançando sobre ele. É porque tem coisa que a gente não quer se desapegar. Não é que não há solução. Não é que não há cura. Não é que isso assim, existe coisa que pode mudar na nossa vida, mas são atitudes nossas. Se você chegou aqui hoje, querido, e você tem sido uma pessoa ansiosa, preocupada, e tudo na tua vida você não consegue mais viver em paz, o teu sono não é bom, a sua mente não desliga, você não desliga. Eu quero te convidar nessa manhã a lançar sobre ele, a pegar e jogar sobre ele. E se livrar dessa ansiedade que hoje está tomando conta da sua vida. Entenda, o Senhor cuida de nós. É o que ele diz, pois ele tem cuidado de nós. Nós não vamos abrir mão dos nossos projetos e sonhos, mas ele não vai me dominar. Eu encontrarei tempo para conquistar e para viver, mas encontrarei tempo para estar na presença de Deus e estar ali buscando ao Senhor. Então a ansiedade, ela não faz parte da nossa vida. Eu te convido hoje, lance sobre o Senhor. O segundo mal desse século é o excesso de estímulo. Eu, por exemplo, estou usando um tablet. Querendo ou não, ele está estimulando aqui a minha visão, porque ele tem uma luz aqui artificial. Então, a gente está vivendo um tempo, a gente está sendo conduzido. Irmão, preste atenção no que eu vou falar, para que você faça uma análise da sua vida. Nós estamos conduzindo a ser uma geração estritamente visual. A gente não escreve mais, a gente não lê mais, irmãos. Tem gente que não sabe mais como é a sua assinatura lá da identidade, porque a gente não usa caneta para escrever. A gente não escreve, a gente não lê. Com rara exceção, eu sei que tem gente que lê, tem gente que escreve, mas a gente está sendo conduzido num corredor dentro disso que eu falei, da tecnologia, do desenvolvimento, sendo conduzido justamente para isso, para a gente ser uma geração que a gente vai ser conduzida pelo estímulo. Leitura sendo arrancada de nós. Nós estamos sendo programados tudo para vídeo, porque a gente não tem paciência. Ou seja, roubaram da gente a nossa paciência. E agora a gente não tem mais paciência. O negócio é tão sério que tem gente que só escuta áudio na velocidade 2. Você precisa se tratar, irmão. É sério. E se tivesse uma velocidade acima, eu via. Você precisa se tratar. Eu estou falando, não é um tratamento, estou falando, é interno. É você parar um pouco e falar assim, por que eu não tenho paciência de ouvir um áudio de 1 minuto? Por que eu não tenho paciência? Hoje eu recebo muito áudio. E, às vezes, quando eu abro o áudio, eu falo assim, recebi mais um podcast. 10 minutos. Mas eu tenho paciência. Velocidade 1, escuto tudo, depois eu respondo. Mas por que alguém manda um áudio de 10 minutos? Porque, na verdade, ela está se adaptando a esse mundo. E, na verdade, alguém que, como eu disse, a gente está sendo programado a não escrever e a não ler. Então, a gente pega, apertou o botãozinho e manda. E assim vai. Então, a gente precisa aprender a mandar áudios curtos. Ou manda vários áudios curtinhos, né? Manda picadinho. Então, irmãos, a gente está vivendo isso. Esse excesso de estímulo. Mas sabe qual é o grande problema disso?
é que esse mundo que a gente está vivendo, que é o mundo da imagem, é o mundo do vídeo, é o mundo do visual, é o mundo da foto. Isso tem feito muito mal para a gente, irmãos. Porque as pessoas passaram a viver por comparação. Entenda, eu vou falar isso porque eu ouvi de alguém que trabalha com internet. Tá, irmãos? O mundo que existe na internet só existe lá. Não é real. Não é real, irmão. Então, pare de fazer comparação de famílias que você vê, vídeos que você vê. Pare. A sua família é a sua família, a sua casa é a sua casa, você é você, a sua situação é a sua situação. Viva a sua vida feliz, irmãos. Não abra mão dos seus sonhos e projetos, mas viva feliz. Pare de sofrer fazendo comparação, vivendo o dia todo, estimulando a sua mente, passando vídeo, correndo vídeo, vendo foto. Pare com isso em nome de Jesus. É uma geração que não consegue descansar, porque quando vai descansar, ocupa a mente, ocupa com um monte de coisa. Então a gente vai vivendo, mas isso tem gerado para a gente, sabe o quê? Frustração ou ambição desenfreada a qualquer custo, que vai jogar a gente na ansiedade de novo. O que vemos na televisão, irmãos, o que vemos nos filmes, o que vemos nas novelas, na rede social, não representa a verdade. A verdade é a sua casa, é a sua família, é a sua realidade. Não representa. Não faça comparação da sua casa com a casa do vizinho, do marido, do filho, da esposa. Não faça isso, irmãos. A gente tem que aprender a resolver, a viver a nossa vida. Em Lucas 21, 34, diz assim: tenha cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida. Ele vai ensinando a gente. Lucas dá a receita. Tenha cuidado para não carregar o coração de vocês. E tudo começa no nosso coração, tudo começa. E eu quero ir para o final, tenho pouco tempo, dizendo que todo esforço sem Deus só produz cansaço. É o que o Salmo está dizendo. Todo esforço sem Deus só vai produzir cansaço. Essa é a palavra, irmão. E eu quero lhe mostrar isso em Êxodo, capítulo 5, do verso 6 ou 8. A Bíblia vai dizer que quando o faraó chega no Egito, não vou ler o texto, ele chega no Egito e ele vai libertar o povo. O faraó falou assim: o que está acontecendo? Por que eles querem sair daqui? Por que eles querem sair da escravidão? Por que eles querem sair debaixo do meu domínio? Aí alguém falou, e eles clamando, orando, buscando. O faraó teve uma ideia. É a ideia desse tempo. O faraó desse tempo está fazendo isso. Ele falou, faz o seguinte: tira a palha para a construção do tijolo. Tira a palha, mas mantém a mesma produção diária. E cobre eles. Retire o tempo livre deles, porque é nesse tempo livre que eles estão buscando a Deus. Foi a grande jogada de faraó. Ocupou o povo, encheu a mente deles de um monte de coisa. Eles tiveram que trabalhar mais, e o trabalho produz o quê? Cansaço e fadiga, porque é um esforço sobremaneira, e Deus ele não encontra espaço na nossa vida. O que a gente está vivendo hoje? Basicamente a mesma coisa. O faraó desse tempo tirou a palha. O faraó desse tempo, ele tem exigido a mesma coisa, a mesma produção, mas a palha a gente precisa ir buscar para produzir os tijolos. A gente não encontra, vou parafrasear, a gente não encontra tempo para adoração, irmãos. Quantas vezes no dia você adora a Deus? Quantas vezes no dia você se lembra do Senhor? É uma mente agitada, ocupada, um monte de coisa. Quando a gente lembra de Deus? Porque a gente está envolvido com tanta coisa.
que em nome de Jesus, que o Espírito Santo hoje te devolva a palha para construir os tijolos. E que você encontre tempo para adorar a Deus, para vir à casa do Senhor, para buscar a Deus e para estar na presença de Deus. Porque, na verdade, todo esse esforço, ele só nos afasta de Deus, nos leva para longe de Deus, nos mantém longe da adoração e nos tornam pessoas cansadas. Por isso que é comum, irmãos, as pessoas virem no culto dormir. Se tem alguém dormindo aí, está trabalhando demais aí. Ou teve uma noite agitada e não dormiu bem. Então, eu quero te convidar, irmãos, essa série de mensagens é para a gente voltar para o centro. A gente voltar para a Bíblia. A gente voltar para a palavra. A gente voltar a confiar de novo em Deus. A resposta para esse tempo está em Deus, irmãos. A resposta para o mundo está em Deus. E eu quero encerrar lhe dando a receita. Jesus, ele dá a receita. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A resposta para essa humanidade está em Jesus. Ninguém vai resolver o problema da humanidade a não ser Cristo. O homem precisa voltar para a origem. O homem precisa voltar para quem o gerou e o criou. O homem precisa voltar a adorar a Deus, porque quando a gente voltar para Deus, a ansiedade vai embora. Quando a gente se derramar na presença de Deus e lançar sobre Ele, nós aprenderemos novamente a viver confiando nele. Quando a gente entender que o Senhor é aquele que nos convida, vem para mim, está cansado, vem para mim, está sobrecarregado, vem para mim. E ele diz assim, eu vos aliviarei. Glória a Deus. Eu quero concluir a minha palavra dizendo o seguinte, irmão, só em Deus há descanso. Só em Deus há realização. Só em Deus há segurança. Salmo 127. Só em Deus há um sono perfeito. A gente precisa aprender a confiar em Deus. Que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus. No último domingo desse mês, eu retorno com a mensagem, continuando com ela, seguindo em linha. E a gente vai continuar aprendendo a viver um estilo de vida bíblico, irmão. Um estilo de vida bíblico. Viver o que a Bíblia tem para nós. Se quiserdes ouvides, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes, serão devorados, assim diz o Senhor. Que Deus abençoe. Vamos orar? Se coloque de pé enquanto o Ministério de Louvor se prepara. Nós vamos orar, depois vamos encerrar o nosso culto. Amém? Feche seus olhos, deixa Deus trabalhar na sua vida. Você vai ter um domingo diferente em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Nós já estamos começando a semana. Eu gosto de orar sempre quando eu vou impetrar a bênção apostólica. Eu digo assim, Senhor, nós não sabemos o que essa semana vai produzir, mas nós temos uma certeza que o Deus que a gente conhece, Ele já está na nossa segunda-feira. E por confiar que o Senhor vai na frente, o Senhor vai repreender o mal, vai cortar o laço, vai desfazer as armadilhas do inimigo. E a gente vai viver alegre, feliz, porque o Senhor é conosco. Irmãos, que a vida mais incerta do que a minha? Ou eu confio em Deus ou eu não confio. Primeiro, eu sou enviado para pastorear. Não sei nem para que igreja eu vou, para que cidade eu vou, para onde minha família vai. Eu não sei aonde eu vou morar. Eu não sei de nada. Eu só confio em Deus. O Deus que eu sirvo me garante, com muito ou com pouco,
tendo ou não tendo, Deus permanecerá o Senhor da minha vida. Se eu parar de confiar assim, irmão, acabou. Então eu quero te ensinar aquilo que eu vivo. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos hoje mergulhar nos teus braços, Senhor. Mergulhar nos teus braços. Como um bebê que descansa no colo de uma mãe, sendo ninado, entendendo que a alimentação virá na hora certa, que o cuidado virá na hora certa. Nós, ó Pai, faremos isso com a nossa fé. Continuaremos lutando, trabalhando, conquistando, avançando, com sonhos, com projetos, com visão, mas tudo isso fincado no Senhor. O Senhor é o arrimo da nossa sorte. O Senhor é a segurança da nossa vida. Salomão descobriu isso. Por isso ele vai escrever Eclesiastes dizendo: tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade. E ele nos ensina no Salmo de número 127 que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa lutar, que a gente precisa colocar o sentinela. Tudo isso é importante, mas ele coloca lá no final: o Senhor precisa estar em tudo isso. Pai, eu quero encerrar a minha oração dizendo: Deus, volta para nós. Volta, Senhor, se a gente te tirou do lugar. Volta para a nossa vida, volta para a nossa casa, Senhor. Tu tem um lugar no nosso coração, Tu tem um lugar na nossa vida, Tu tem lugar na nossa história, Senhor. Tu tem lugar, ó Deus, o Teu lugar está aqui, ó Deus. Faça-nos confiar em Ti. Faça-nos viver no Senhor. No meio desse mundo terrível, nós andaremos sobre as águas, Senhor. Porque o Senhor é conosco. E se nós entrarmos na fornalha, o Senhor será conosco. Oh Deus da nossa alma, Senhor da igreja, nos ensina, Senhor, a confiar em Ti. Nos ensina a confiar em Ti. Nos ensina a confiar em Ti. Nos ensina a descansar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Depois o pastor Jeremias vai fazer a oração final e impetrar a bênção apostólica. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.